Estima-se que, por minuto, o mercado mundial produz perto de 11 milhões de cigarros para dar resposta ao consumo de cerca de 4,5 trilhões de cigarros em todo o mundo. Em Portugal são vendidos 1.000 milhões de cigarros por mês e, assumindo-se que 30% das beatas destes cigarros vão parar ao chão, significa que teremos, a cada minuto, mais 7.000 beatas nas ruas portuguesas. Até há pouco tempo, provas não publicadas e pesquisas de campo sugeriam que as beatas de cigarros estavam entre os itens de lixo mais comuns encontrados nas praias europeias e especialmente nas praias do Mediterrâneo. Atualmente, sabe-se que seguramente as beatas de cigarro são o resíduo que podemos encontrar em maior quantidade nas nossas praias. As micropartículas, assim como os metais pesados existentes nas beatas, tendem a entrar num ciclo que afeta todo o ecossistema: terra, mar, ar e, naturalmente, os animais e os seres humanos. Mas, se no inverno poucas pessoas frequentam as nossas praias, de onde vem a enorme quantidade de beatas de cigarro que ali podemos encontrar? Nós temos feito imensas recolhas, recolhas mesmo em que calçamos as luvas, agarramos em sacos e vamos apanhar beatas de cigarro para qualquer lugar. E queríamos perceber realmente, ok, o que é isto da beata de cigarro? E houve coisas assustadoras, como a beata de cigarro não se decompõe na totalidade, ao contrário do que todas as pessoas pensam. Pode largar até 5.000 substâncias tóxicas no ambiente e a rapidez com que o faz depende se está perto do ciclo da água ou não está, porque a partir do momento em que a beata entra no ciclo da água, decompõe-se muito mais rapidamente, contamina muito mais rapidamente, e se não for travada, se esse processo não for travado em algum momento, o que acontece é que ela vai se decompondo até microplásticos. Microplásticos esses que hoje em dia não há muito a fazer. Em relação aos microplásticos, mais uma vez, tem a ver com educação, comunicação. É antes de qualquer plástico ou qualquer resíduo se tornarem microplástico que nós temos que intervir. A partir do momento em que está um microplástico, já está na água, é fácil ir para as sarjetas, é fácil entupir canos, é fácil ir parar ao mar com mais rapidez. Para ir parar ao mar passa pelos nossos rios, passa pelos nossos campos, E o que acontece uma vez que chega ao mar? É facilmente comida por qualquer peixe e pronto, é fácil entrar no nosso sistema. Que medidas podem ser tomadas para reduzir a quantidade de beatas de cigarro que sistematicamente são lançadas ao chão? Quando pensamos nas beatas de cigarro na praia, o que é que podemos fazer em relação a essas beatas de cigarro que vão chegando do mar e da terra? A primeira coisa que temos que pensar é em educação. Eu já estou aqui na simpática presença do Vítor Manteigas. Olá, Vítor, um beijinho. Sejas bem-vindo mais uma vez aqui ao Manhãs na TV. Verdade, sim. E nós então, na última vez, tivemos a falar acerca de resíduos plásticos e é um tema muito abrangente. Há muito que dizer ainda acerca deste tema. E nós hoje vamos voltar a abordar este assunto. Sim, vamos com certeza, sim. Queres-nos fazer mais ou menos um briefing daquilo que falámos a rubrica passada? Sim, por favor? para além, naturalmente, daquilo que foi a introdução à rubrica, não é? Falámos um bocadinho daquilo que é a problemática associada aos plásticos, ao consumo dos plásticos, e, naturalmente, aquilo que é a poluição dos plásticos. Demos um bocadinho em foco àquilo que são os hábitos de consumo que fazem com que a quantidade de plásticos seja muito significativa e que seja atualmente um problema em termos ambientais. Certo. E, ora bem, eu tenho aqui uma questão para te colocar. No Dia Mundial do Ambiente, celebrado no passado dia 5 de junho, deu-se muito destaque aos plásticos e aos resíduos de plástico. Este é realmente um problema que nós temos que considerar, não só a nível nacional, mas a nível mundial? Sim, claramente. A nível nacional, naturalmente, mas toma dimensões completamente diferenciadas a nível global. Aliás, foi o tema associado ao Dia Mundial do Ambiente, dia 5, mas não foi a primeira vez que esta questão dos resíduos plásticos foi objeto de preocupação. Já no passado dia 22 de abril, associado ao Dia Mundial da Terra, o tema foi os plásticos e alguns dias depois do Dia Mundial do Ambiente, quando se celebrou o Dia Internacional dos Oceanos, voltou-se a falar da questão dos plásticos. Portanto, é de facto uma questão recorrente e é extremamente importante abordar-se estas questões e fazer-se uma abordagem, na minha perspectiva, muito simples, de forma a que quem está do outro lado, os interlocutores que muitas das vezes não têm a real percepção e os conhecimentos para perceber a linguagem que se utiliza muito técnica em algumas ocasiões, terem realmente a percepção e o conhecimento do problema que temos que enfrentar. Só para se ter uma ideia. Sim. Há estimativas que apontam claramente para cerca de
350 milhões de toneladas de plásticos produzidos e consumidos anualmente. E isso é só para nós termos uma noção, Vítor. Qual é a dimensão dessa área toda de plásticos? Porque eu sei que existem literalmente ilhas de plásticos Sim. no oceano, mas a dimensão, às vezes convém até compará-la com o tamanho de um país, por exemplo. Que é para as pessoas perceberem realmente que nós estamos a falar de uma coisa que é enormérrima. Claramente. A questão que eu aqui referi, este número, tem a ver com aquilo que é a produção e o consumo a nível global. Depois destas quantidades, a própria Organização Mundial de Saúde, a propósito do último Dia Mundial do Ambiente, aludiu a cerca de 8 milhões de toneladas, aliás, que descambam nos oceanos. 8 milhões de toneladas? Anualmente, sim. Estima-se que há nos oceanos cerca de 150 milhões de toneladas hoje em dia, e aquilo que a Fátima estava a referir tem a ver com algumas ilhas de plástico que existem em algumas zonas do país, do planeta, nomeadamente no Pacífico Norte, também no Pacífico Sul e no Atlântico. E aquilo que me estava a perguntar claramente tem a ver com a dimensão de uma destas ilhas, que é a mais significativa, que corresponde a cerca de 17% da área de Portugal continental. Uau! Portanto, é uma coisa enorme. Okay? E a tendência não será propriamente para diminuir. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o uso de plástico, o consumo de plástico tem sofrido um aumento significativo. Estima-se que os países asiáticos tenham um aumento ainda mais significativo nos próximos 20 anos, e o próprio engenheiro António Guterres, na comunicação que apresentou a propósito do Dia Mundial do Ambiente, diz claramente que em 2050 é expectável haver mais plástico do que peixe nos oceanos. Credo. Portanto, é um problema... Isso é aterrador. É um problema sério. Daí a urgência de se falar sobre estas questões e colocar na agenda política, na agenda mediática, as questões da poluição do plástico. Claro. E este terá sido a pedra de toque que fez com que, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, de forma recorrente em diferentes dias, tivesse vindo a abordar e a considerar esta questão extremamente relevante. Com certeza. Depois há aqui uma outra coisa que é importante também. Estamos a falar do consumo, não é? Números exorbitantes, e não podemos negligenciar e deixar de ter em consideração aquilo que é a produção. Nós associamos muito o plástico às embalagens, é um facto, cerca de 39% a 40% do plástico está associado ao setor das embalagens, mas depois temos uma série de outros setores, nomeadamente os bens de consumo, por exemplo, a indústria automóvel, a indústria da construção. Uma coisa que falámos na última rúbrica, por exemplo, que tem a ver com os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que incorporam muitas vezes plásticos e que correspondem a uma parcela de cerca de 5% a 6% daquilo que é o total de plásticos associados a estes diferentes setores. Portanto, há aqui, de facto... Esses números que tu estás a falar são a nível mundial? São a nível mundial, sim. São a nível mundial e que fazem parte de relatórios. Alguns dos relatórios não são propriamente coincidentes em termos de números, mas a dimensão dos números é igualmente preocupante, independentemente dos relatórios que nós estamos a falar. Claro, com certeza. Portanto, daí a relevância destas questões. Ora bem, e em Portugal os resíduos plásticos são também um problema com a mesma dimensão, ou seja, nós apesar de sermos só 10 milhões aqui neste cantinho, mas o problema dos plásticos continua a ser portanto, a acontecer também dentro do nosso país. Uma escala diferente. Claro. Há pouco tempo, aliás, há 2, 3 semanas, foi tornado público o relatório de Estado de Ambiente em Portugal. E uma das coisas que falámos na última vez que eu cá estive tinha a ver com a diminuição em determinado período desta década associada à produção de resíduos em Portugal, que estava muito associado às questões orçamentais do país, às questões económicas. E também deixei aqui a informação de que nos últimos anos tinha havido uma tendência para o aumento outra vez da produção de resíduos. Este último relatório vem apontar claramente mais uma vez para essa tendência. Ou seja, são dados de 2017, mas que face a 2016 representam um aumento de cerca de 2,3% daquilo que é a produção de resíduos. Dá valores médios de 1,32 kg por habitante em Portugal continental. Isto, ao fim do ano, corresponde a cerca de 480 quilos. Esses quilos que estás a falar é de global. Um dia, de uma semana, um mês? 1,32 quilos corresponde a um dia. A um dia? Um dia. Cada valores cidadão, médios, sim, por dia, produz quantos quilos de... 1,32. 1 quilo vamos só, pronto, 1 quilo de plástico, 1 quilo de resíduos? De resíduos. Então, cada um de nós, cidadão português, produz pelo menos 1 quilo de resíduos. Em média. Naturalmente que a Fátima produz muito menos. Nós precisamos de fazer aqui uma pausa.
Cada um de nós produz pelo menos 1 quilo de resíduos por dia. Cada cidadão português. Ora, nós somos 10 milhões, ou seja, 10 milhões de resíduos por dia. Não, é que isto convém mesmo nós pararmos e para a ficha cair. Não, é preocupante. Para onde é que vão esses resíduos? Pronto. Como é que eles são tratados? Há aqui há sistemas de tratamento de resíduos que têm em conta diferentes áreas geográficas. Isso é que está um bocadinho fora da nossa questão. E que pressupõem diferentes formas de tratamento. Temos a questão da valorização energética, que está muito associada às centrais de tratamento de resíduos sólidos urbanos, as vulgarmente designadas como incineradoras, e outro tipo de unidades que fazem recuperação do valor, digamos assim, do resíduo para a produção de energia elétrica. Depois também temos a questão da reciclagem, e isto é extremamente relevante para aquilo que é a questão dos plásticos. Certo. Não é? Depois temos uma coisa que por força até das metas definidas em Portugal e na União Europeia, deve ser tendencialmente cada vez menos, que é a deposição direta em aterro sanitário, em contraponto com aquilo que é a reciclagem. Portanto, deve haver uma tendência de redução daquilo que é depositado diretamente em aterro e um aumento daquilo que é reciclado. E depois há outros mecanismos de tratamento mecânico e biológico, a questão da valorização energética que já aqui falámos, a questão no que diz respeito aos orgânicos, a produção de composto, por exemplo. E estas são as várias formas que nós temos em Portugal de tratamento de resíduos urbanos. E Vítor, agora vamos de desmistificar tudo isso, simplificar o mais possível. Sim. E como é que nós, cidadãos comuns de Portugal, como é que nós podemos combater isto? Deixar de usar plástico, começarmos a preocupar-nos em utilizar mais recipientes reutilizáveis. Quais são as medidas imediatas para que cada um de nós possa começar já a implementar alguma coisa para reverter este efeito? No último dia falámos do consumo. Sim. Naturalmente que o consumo pressupõe, numa primeira abordagem, a diminuição daquilo que é os produtos que nós vamos adquirindo, mas além disso há aqui uma outra coisa que é importante, eu até dei o exemplo ao Ricardo, que tem a ver com o tipo de produtos que nós consumimos e a utilização, por exemplo, de produtos e a aquisição de produtos com menor número de embalagens. Ok. Por exemplo, aquilo que se sabe é que grande parte das ilhas de plástico estão pejadas de garrafas de plástico, de embalagens, de artes de pesca, as vulgares redes de pesca. E, por exemplo, a utilização simples de uma garrafa em que nos possibilita utilizar a água da rede pública, que é de qualidade, evita que nós adquiramos de forma recorrente, por exemplo, garrafas de plástico. Ok. Então devemos evitar o máximo possível. Quando nós vamos então às compras, não é? Cidadão comum vai às compras, deve evitar adquirir produtos que venham embalados em plástico. E em várias embalagens. Há embalagem primária e secundária. Pensem, por exemplo, naquilo que é os pecos do leite. Não é? Em que nós temos uma embalagem primária, que é naturalmente o pacote de leite, que depois vem envolto num filme. Sim, com mais plástico. Com mais plástico. O exemplo que eu dei ao Ricardo no último dia tinha a ver, por exemplo, com as embalagens de bolachas, em que muitas das vezes nós adquirimos embalagens que, dentro desta embalagem secundária, têm embalagens individuais com 4 ou 5 bolachinhas lá dentro. Sim. Portanto, felizmente, há algumas grandes superfícies e o comércio a retalho que têm a venda a avulso, em que nós podemos comprar exatamente aquilo que queremos, não é? E isto é importante. Depois há outras questões que são extremamente importantes para diminuir aquilo que é a quantidade de plástico no ambiente e, em particular, nos oceanos, que tem a ver com a reciclagem. É imperioso nós garantirmos o encaminhamento para destino adequado daquilo que é o resíduo de plástico. No limite, não conseguimos deixar de produzir para reciclagem. Então, a separação dos lixos deve ser um fator de preocupação máxima de todo o cidadão? Sim, claramente. Por exemplo, e depois nós iremos ter a oportunidade de eventualmente ver um vídeo a propósito desta questão, o deitar-se lixo para o chão. Muitas das vezes na via pública, não havendo contentorização à mão, a tendência é mandar para o chão. Felizmente, e nós falávamos há pouco das beatas. Sim. Não sei se é melhor talvez entrarmos já para esse assunto. Para se terem uma ideia... Nós estamos quase no final da rubrica. Boa. Isto vou. Há bocado, a propósito daquilo que era o problema destas questões em Portugal, para se terem uma ideia, grande parte do resíduo que se encontra na orla costeira portuguesa e nas praias portuguesas são plásticos e microplásticos, muito compostos por aquilo que é a degradação das beatas e das pontas de cigarro.